colegas de continuar aprofundando nesses temas que são tão importantes para nós, né? Vamos ouvir um pouquinho agora o Paulo? Paulo, um pouquinho da sua história? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, né, já, né? Boa tarde, enfim. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou Paulo Gaspar, casado com a Gisela Pupo. Sou arquiteto, 57 anos. Eu cresci e vivi no bairro Guanabara durante 3 ou 4 décadas. Eu estudei nos colégios da região, estudei no Culto à Ciência, me formei no Colégio Técnico da Unicamp em Técnico de Edificações. Posteriormente, formei arquiteto urbanista pela PUC Campinas. Foram mais de 30 anos empreendendo no meu escritório de arquitetura, milhares de empregos gerados direto e indiretamente. Sou um cidadão pagador de impostos, que sempre contribuí com várias entidades assistenciais. Porém, o meu despertar para a política foi em 2013, quando o povo começou a ir para a rua pelos 20 centavos. Aí despertou alguma coisa dentro de mim. Em 2015, eu fundei um movimento de rua aqui em Campinas, passei a liderar e organizar todos os movimentos pelo impeachment, pelo apoio à Lava Jato, pelo fim do foro privilegiado, pela prisão em segunda instância, enfim, contra o fundo eleitoral. Nas pautas municipais aqui, a gente lutou contra o aumento de IPTU, contra o aumento de número de vereadores em Campinas, diversas pautas, e foram 3 anos de intenso ativismo na Câmara Municipal, conhecendo cada gabinete, cada vereador, inclusive o prefeito atual, me colocando à disposição para apoiar projetos bons ou criticar projetos ruins, né? Então, nesses anos de militância, de ativismo político intenso, eu percebi que precisava ir mais além para poder ter mais poder de mudança, que é me candidatar ao cargo de vereador. Por isso, eu resolvi me filiar ao Partido Novo, que para mim é o único partido que realmente vale a pena, no sentido de é um partido que tem princípios e propósitos, e assim como eu, todos os candidatos do Novo vão lutar pelos mesmos princípios e propósitos, e nós trabalhamos como um time para mudar Campinas, né? Então, esse é meu início aí, fico agradecido com o convite. Bom, eu não me apresentei porque as estrelas hoje... Há uma tendência normal, a ineficiência da máquina administrativa e a corrupção passar para compensar com a taxação de impostos. Você já se colocou publicamente aí, eu já vi algumas coisas que você vai resistir contra essa tendência. Então, especificamente, no problema do IPTU, que é um que atinge todo mundo da população, tá? É uma caixa preta, vamos dizer assim, e eu queria que você tecesse algumas considerações, como é que você pretende lidar com isso? Flávio, obrigado pela pergunta, agradecer que você levantou a bola para eu cortar, porque essa é a minha especialidade. Eu fui o líder do movimento IPTU Justo em Campinas, que é um movimento nacional, e nós conseguimos fazer um projeto de lei para Campinas em 2019, que infelizmente foi engavetado. Foram 3 vereadores da Câmara que foram os assinantes desse projeto, e infelizmente nós fomos derrotados, mas houve uma grande mobilização ao longo desse ano de 2019, fizemos abaixo-assinado, fizemos manifestações de rua, inclusive imediatamente após o PL ter aprovado em 2017, eu entrei pessoalmente com uma ação na Justiça, uma ação popular, que foi indeferida pelo juiz, porque o processo foi legal, apesar de imoral, na forma como foi conduzido esse aumento, né? E, infelizmente, fomos derrotados na instância jurídica e também na política, mas dificilmente a gente vai conseguir reverter isso ao longo do próximo mandato, porque uma vez aumentado o imposto, a gente não vai conseguir reduzir, mas a gente pode impedir que esse imposto seja aumentado nos próximos 1, 2, 3 governos que seja, e se nós conseguirmos incrementar a economia através de uma gestão eficiente, né, e um enxugamento da máquina, nós vamos fazer com que o empreendedorismo na cidade, a economia aqueça, e em vez do governante, o poder público, arrecadar com aumento de arrecadação, ele tem que receber, porque a Campinas arrecada quase 2 bilhões de impostos, né? Sendo que nós temos um orçamento de mais de 6 bilhões que estão querendo aumentar para o ano que vem. Então, essa verba ela tem que vir do ICMS, ela tem que vir do recolhimento, do aquecimento da economia, né? E a melhor forma da gente provocar mudanças e credibilizar a classe política, os políticos, os gestores públicos, é dando exemplo.
Então, é como o Partido Novo está fazendo em todas as instâncias, federal, estadual, municipal, onde ele já tem os mandatos, são os mandatos mais econômicos. Aqui em Campinas nós vamos fazer muita economia, nós assinamos um termo de compromisso com o partido de iniciar com o nosso exemplo. Cada gabinete do Partido Novo vai fazer uma economia de, no mínimo, 40%, vai abrir mão de carro oficial, enfim, de toda sorte de privilégios aí. E assim a gente vai começar dando um exemplo que pode fazer mais com menos. Paulo, muito obrigada. Já terminou seu tempo também. De vendas, né? E eu queria fazer uma pergunta para o Paulo, mais assim, voltado para a questão das liberdades, né? Eu queria, Paulo, muitas pesquisas mostram que o índice de desenvolvimento humano está muito vinculado com os países que são economicamente livres, né? Aí eu queria entender, eu queria conhecer um pouco os seus pensamentos sobre liberdade e principalmente em termos de eficiência regulatória, né? Quando a gente fala de liberdade de trabalho, de liberdade de negócios, liberdade monetária, eu queria conhecer um pouquinho, o seu trabalho, como que você pode atuar em Campinas para a gente ser mais livre, né? Excelente pergunta, Aline, obrigado. Realmente, nós vivemos num país onde nós estamos lá entre os 150 do mundo na liberdade econômica. O índice de liberdade econômica significa que nós temos um Estado gigantesco que atrapalha demais a vida do cidadão e podemos dizer assim que até o bicho-papão, né? A gente dorme e dorme mal, pensando na quantidade de impostos e compromissos que a gente tem que arcar com o fisco, com o governo. A gente sonha com o contador, na verdade é um pesadelo, né? A gente sonha com todas as despesas que a gente tem, que são inúmeras, e a complexidade de você iniciar qualquer coisa, qualquer empreendimento. Para você ter um carrinho de pipoca, você vai precisar de alvará, você vai precisar de contador, você vai precisar de auxílio lá do Sebrae para saber como é que você vai proceder com leis trabalhistas, se você quiser contratar um ajudante. É um circo de horrores, né? Então, a liberdade do indivíduo começa aí. A gente tem que se libertar das amarras do Estado e fazer... dizem que o Partido Novo ele quer um Estado mínimo. Eu diria que a gente quer, na verdade, um cidadão máximo. A gente quer um Estado que trabalhe com educação, segurança e saúde, que são os pilares básicos da sociedade, infraestrutura em alguns casos, mas nós temos que tirar da mão do Estado toda essa complexidade. Então, eu como vereador, meus colegas também do Partido Novo, vamos lutar para desburocratizar o país, o Brasil, e, lógico, na esfera municipal, porque a gente fica com as amarras das leis federais e estaduais. Mas aqui no município a gente pode fazer muita coisa, inclusive eu protocolei junto com o vereador Marcelo Silva, eu não sou político, mas eu apresentei o projeto junto com ele, do projeto de liberdade econômica, nada mais é do que o projeto que já foi aprovado em Brasília, que vai desburocratizar muito, aí, principalmente o pequeno empreendedor, né? E aí a gente está falando de economia, a gente está falando de política, mas isso acaba atingindo todos os níveis da vida do cidadão. E tem as liberdades individuais também, né? O respeito à opinião de cada um, às suas crenças, a questão enfim, de gostos pessoais ou não. Então, nós temos cláusulas pétreas, tanto no Partido Novo quanto na Constituição brasileira, que é respeitar o indivíduo acima de tudo, o seu direito de ir e vir, o direito de se expressar, né? E a gente tem que lutar contra todo tipo de tirania, todo tipo de escravismo em relação aos impostos que nós temos, né? Na época do Brasil colônia lá, a gente pagava o quinto, né? Que era 20%, hoje a gente paga uma carga tributária de 40%, né? E não temos o retorno. Então, os países do primeiro mundo pagam essa mesma carga, mas eles têm tudo, nós não temos nada. Então, nós temos que pagar tudo por fora, né? E isso afugenta o empreendedorismo, os empregos, a renda, tudo mais. Então, esse é o câncer que nós temos que eliminar do Brasil, a burocracia e a alta carga tributária. E isso está exatamente... Eu queria dizer para vocês, francês. Paulo, você quer dar suas palavras aí sobre o que você deixaria de legado e como é que você vai ser transparente? Porque parece simples ser transparente, né? Mas como é que você vai ser proativo? Vocês vão ser proativos informando o seu eleitor. Porque se o eleitor precisar entrar no .gov para procurar, ele nunca vai entrar. Essa que é a verdade. Para nós, o Partido Novo, é muito fácil, porque é só copiar o que os deputados federais e estaduais já vêm fazendo e os vereadores eleitos do Novo. Então, a prestação de contas é diária,
intensa, rede social o tempo todo, vídeos prestativos, informativos, vai votar um projeto, você manda em todos os grupos do WhatsApp, você mobiliza a população para pressionar os deputados, os vereadores, enfim, quem vai votar tal projeto. Isso eu tenho feito desde 2015, com esse ativismo, desde a época do impeachment. A gente virou os votos do impeachment fazendo pressão nas redes sociais, ligando em gabinete de deputado e tudo mais. Então, é uma coisa que funciona. E aqui em Campinas, os vereadores da base do prefeito, principalmente, que são os fisiológicos, aqueles que trocam voto com a população de bairro e depois trocam voto com o prefeito em torno de apoio político, né? Esse tráfico de influência que é feito tanto do andar de cima quanto no andar de baixo, ele acaba quando você tem um mandato de transparência. Então, eu fiquei esses anos todos indo na Câmara Municipal, você tinha lá uma dúzia de pessoas, 20 pessoas, e aí eles davam risada da nossa cara, porque eles não viam representação do povo ali para protestar contra as barbaridades que eles fazem ali todo dia, né? Mas conosco, que somos todos aqui, nós do Partido Novo, temos esse perfil de prestação, de ativismo, de mobilização nas redes sociais, nós vamos mobilizar o quarto poder, que é o povo. Então, nós temos 3 poderes, que é o judiciário, executivo e legislativo. O quarto poder é o povo, é a mídia, é a rede social. Essa vai ser a nossa maior arma para fazer as mudanças. Vamos colocar esses políticos velhos na parede e vamos denunciar quem está votando o projeto de forma errada e contra a população. Muito